Se você olha para trás e vê o que aconteceu lá na China, dá para perceber que a coisa toda demorou ao redor de 3 meses e meio, mais ou menos. E o pico aconteceu cerca de 1 mês e meio a 2 meses depois do início da detecção dos casos. Eu acho que há muita coisa na internet, há muita coisa nas notícias, mas se a gente botar esse mesmo tipo de comportamento epidêmico aqui para o Brasil, nós vamos ter mais ou menos esse período de maior intensidade da epidemia entre o meio, que é mais ou menos agora, até o fim de abril. Agora, veja por que não dá para comparar tanto uma coisa com a outra. Que cada país foi adotando medidas um pouco diferentes para tentar conter o alastramento do vírus. E aqui em São Paulo foi feita uma redução de mobilidade das pessoas, que é isso que alguns chamam de quarentena, outros chamam de fechamento das atividades comerciais, etc. E a gente está começando a aprender o que cada país, de cada forma diferente, agiu para tentar conter no avanço da epidemia. Os números aqui de São Paulo, Bial, têm mostrado que o que foi adotado nas últimas 2 semanas para 3 semanas surtiu efeito. A gente acompanhando a curva do número de casos de pessoa com doença respiratória grave que procuram os pronto-socorros, notou que na última semana houve uma certa estabilização no número de casos. E isso tem sido mantido dentro da previsão aliás, da provisão de casos que a gente tem, de lugares que a gente tem, para acomodar os pacientes, especialmente aqueles pacientes que precisam de UTI. Nós não podemos, como um país civilizado, aceitar que uma parte dos doentes vão morrer de falta de ar em 2020. É por isso que há necessidade de reduzir o número de casos graves, para a gente não chegar nesse tipo de situação dramática. Eu vejo a situação brasileira com a maior preocupação. Eu acho que nós vamos enfrentar uma tragédia social nas próximas semanas. E essa tragédia social vai cair mais pesada onde? Vai cair mais pesado na classe mais pobre. Lógico, porque, primeiro, tem menos condições de se defender, segundo, tem a saúde mais precária em relação àqueles que têm acesso à médica de qualidade. Eu, e não só eu, muitos subestimaram o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Nenhum país se preparou no Ocidente. A Itália não se preparou, a Espanha não se preparou, os Estados Unidos não se prepararam. Tem uma filha que trabalha na Cornell, a mesma universidade do Nixon, e ela contraiu o Covid-19 porque eles passaram a distribuir máscaras 2 semanas atrás. Quer dizer, uma coisa, uma universidade no centro da cidade de Nova York, no Upper East Side, o lugar mais rico da cidade, e, na verdade, ninguém estava preparado. Os Estados Unidos foram pegos de surpresa. O que aconteceu em Nova York, a cidade mais rica do mundo, né? Não tem sido lá. Eles foram reagir depois, quando a situação já estava escapando do controle. Eu acho que esse foi um complicador da epidemia, porque quando você tem autoridades importantes que aconselham atitudes opostas, cuidados opostos, a população fica confusa, né? Nesse momento, esse é um dos complicadores da economia, da epidemia brasileira. Você tem um presidente da República, que é uma autoridade máxima no país, que aconselha as pessoas a irem para a rua, não só aconselha, como dá o exemplo. E depois você tem o Ministério da Saúde, que recomenda que as pessoas fiquem em casa. Eu acho que, fico imaginando, as pessoas mais simples devem... Como é que elas interpretam esses conselhos antagônicos assim, né? I think that this coronavirus has lost itself in the human race and is trying to find a way out, because we're not the natural host. We are an accidental entry, and a virus such as this likes living in bats
or pangolins or other animals. Esse vírus que causa a Covid-19, que é o novo coronavírus, ou tecnicamente chamado de SARS-CoV-2, é relativamente estável. Ele é um vírus que não muda muito. Se a gente olhar o número de mutações que ele adquiriu, olhando todas as mais de 3.000 sequências completas de vírus feitas em todos os continentes até agora, inclusive o Brasil, vamos ver que, em média, aparecem cerca de 12 mutações na medida que vai passando o tempo. Isso numa sequência de quase 30.000 posições. Então, 12 ou 14, perto de 30.000, para quem lida com evolução, é muito pouco. A gente não espera, e nós não temos exemplos na história de vírus parecidos com coronavírus que modificaram com o tempo ao ponto deles causarem uma doença diferente, causarem uma doença mais agressiva, ou eles não serem reconhecidos pelo sistema de defesa de alguém que já teve a doença de uma forma que possa se proteger. Ou seja, a gente espera que as pessoas, na medida que elas vão pegando o vírus, vão ficando resistentes a ele, e quando a gente acumular esse número de pessoas percentualmente na população, em algum momento no futuro, que a gente não sabe quando o vírus ele não vai ter mais a capacidade de causar uma epidemia como a gente está vendo agora. In terms of personality, it's an ugly virus, but it also causes this enormous range of symptoms. Probably the majority of people who are infected do not have symptoms. But then, as we've heard explained so graphically from Drauzio, in people whom it affects in a more severe way, with breathing difficulties, it has a terrible impact. But I think it will go away. It's a virus which is trying to say a long goodbye. São dois problemas. Um é desenvolver a vacina e o outro problema é a escala industrial em que ela tem que ser produzida para você imunizar bilhões de pessoas no mundo inteiro, né? Eu acho que o desenvolvimento da vacina vai ser uma peça fundamental, é lógico, mas ela estará longe de desenvolver de problemas. Só o Brasil usaria 209 milhões de doses. Os Estados Unidos, 330 milhões de doses, quer dizer, é inviável isso do ponto de vista prático, né? A oportunidade que a gente perdeu foi quando apareceu coronavírus em 2002 e depois coronavírus em 2012. Não são coronavírus iguais a esse, eles são um pouco diferentes. Mas se a gente tivesse, naquela ocasião, investido mais para descobrir um remédio, talvez não estivéssemos passando tanto sufoco assim. But there's not enough evidence yet to know whether reinfection can happen. The data so far suggests that that would be a rare event, and that from China, the information seems to be that once you have been infected and recovered, that you would not be able to be reinfected. But every person's immune system is different. There may be some people who react differently, but if we look at the past coronavirus problems, I anticipate that once someone has had this, they are likely to be immune. However, that evidence is not here yet, so I don't think we can answer that question definitively now. Então, embora a gente queira sair do isolamento de uma forma mais rápida possível, nós temos que acompanhar o que está acontecendo com a curva e tomando essa decisão de uma forma dinâmica. Vou dar o seguinte exemplo. É possível que São Paulo decida, no meio de maio, resolver sair da quarentena. Vamos fazer essa suposição. Se a gente começar a experimentar resolver sair, é porque o número de casos caiu. Mas a gente tem que monitorizar, porque se ele começar a subir de novo, talvez você tenha que retomar a diminuição de mobilidade. Então a gente tem que ir adaptando até aparecer uma solução melhor para isso, que na minha opinião é um tratamento eficaz ou uma vacina eficaz, mas isso talvez demore até essa onda acabar. I think looking to the future,
our new normal, if you like, should be to remember that virology and viruses and infectious diseases are an important part of society. And I would hope that our governments would recognize the need for surveillance, epidemiology, modeling, infectious disease specialists, translational work of viruses, and supporting the health system, because we don't want to be in a situation of unpreparedness. And so I would like to look forward to what will become the new normal, where we are better prepared in the future. Wow.